Olá, divininhos e divininhas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje nós vamos começar o terceiro capítulo do nosso primeiro livro, tá? Vem comigo que tá cheio de coisa legal pra gente ver e de muito assunto pra gente estudar, mas garanto que você vai gostar. Vem comigo, vem? Roda a vinheta. Então, galerinha, vamos ver um assunto muito legal. Nós vimos no capítulo 2 como a natureza modifica a paisagem e nosso relevo, né? E hoje nós vamos ver no capítulo 3 como o ser humano consegue modificar a nossa paisagem e como as transformações que os seres humanos fazem podem inclusive ser mais rápidas do que a ação da própria natureza. Antes de começar o vídeo, eu quero aqui mostrar o meu desenho sobre a transformação da paisagem. Então, as pessoas transformam a paisagem e eu vou falar aí que vocês já devem estar sabendo que paisagem foi que eu retratei, né? Então, eu retratei a paisagem do Rio de Janeiro. Olha lá o Cristo Redentor. Então, minha forma de desenhar uma paisagem que todo mundo pode fazer, uma paisagem construída, uma paisagem natural que tem elementos construídos, ó. Olha lá os meus prédiozinhos, né? Ficou bem legal. O teleférico. Então, gente, começando a nossa aulinha de hoje, nós podemos ver que os seres humanos, né, a nossa sociedade, ela transforma a paisagem. Nós buscamos uma qualidade de vida, né? Nós buscamos uma melhoria, lazer, melhores prédios para acomodar muitas famílias, muitas pessoas. A urbanização, que é o crescimento das cidades, ela vai aumentando esse desenvolvimento das ruas, né? Desenvolvimento dessas cidades em prédios, em rodovias, e tudo que é natural acaba aí por sofrer uma influência de transformação que a sociedade vai fazer para se adequar ou para as suas atividades, né? Ou o que queira fazer naquele espaço. Então, a gente vê no livro de vocês uma discussão bem legal, que é trazendo justamente o meu desenho aí, que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que pode ser aí um exemplo de transformação da paisagem natural para a paisagem cultural, a paisagem humanizada, né? Então, a gente tem aí vários elementos que a gente pode trabalhar com o Rio de Janeiro e vou citar aqui uma das questões. Os seres humanos, eles transformam a paisagem natural e eles vão modificar o seu relevo, sua vegetação, os rios. Essa modificação, ela tem pontos positivos, ela tem pontos negativos também, né? Que a gente já sabe de alguns. Então, por exemplo, a paisagem ela pode ser modificada, né? O ser humano ele pode ali se apossar de uma serra, ó, construir rodovias, né, nessa serra para chegar até o topo dessa serra e utilizar esse espaço como um espaço aí de lazer, de vivência, ponto turístico para várias finalidades. Mas a questão é, quando a gente utiliza um ambiente natural, a gente tende a fazer o quê para construir estradas? Tende a desmatar, né? Então, um dos principais elementos que vai impactar aí, uma das principais ações que vai impactar aí na nossa paisagem, é o desmatamento. Então, a retirada da vegetação dos rios, a retirada da vegetação dos morros, né? A retirada das florestas, elas são intensas quando há um grande crescimento urbano sem planejamento e sem a preocupação com a preservação dessas árvores, né? Ou dessa floresta, ou desse meio ambiente. Nós também temos um outro fator que é a utilização da própria natureza, do próprio relevo para se apossar de uma cultura ou até mesmo de uma paisagem diferenciada, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Cercado por morros, né? E cercado por partes aí de belezas naturais e sendo otimizado com essa beleza sendo otimizada aí como uma característica diferencial do Rio de Janeiro.
mas também e traz marcas de construções humanas que mostram aí, né, a destruição de cursos da água, dos rios, a poluição dos rios, a poluição dos mares, pelo excesso de dejetos de esgotos, gente, nesses corpos d'água, tá? Então, um dos maiores impactos que a gente tem com a construção das cidades é com a poluição dos rios, né? Mas, além da poluição dos rios, nós também temos a utilização dos rios para a geração de energia. Calma que a tia já vai chegar lá. Então, para não ficar apenas com o exemplo do Rio de Janeiro, vamos verificar como a população, né, a sociedade, ela foi transformando a paisagem onde existem rios e rios importantes que serviram no passado para a pesca, né, para o serviço das lavadeiras, para serviços diversos e que garantiram ali o sustento de muitas famílias, né? Então, nós temos aí o exemplo do Rio Tietê, em São Paulo, que foi muito, desde um passado, desde o século XVIII, ele já vem em um processo aí de desmatamento das matas ciliares, ele já vem no processo de poluição das suas águas, provocados por quê, tia Marjorie? Provocada pela grande quantidade de indústrias que nós encontramos no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, né, pela grande quantidade de indústrias, a maior poluição dos rios em São Paulo vem dos dejetos deliberadamente, ou seja, jogados de qualquer jeito nas águas dos rios, principalmente o rio Tietê, certo? Então, nós temos aí a poluição dos rios sendo uma causa, né, desse fenômeno de transformação das paisagens. Podemos citar o rio Tietê, porque é um dos rios que está na principal cidade do Brasil, né, a mais movimentada e que tem a maior quantidade de indústrias. Então, a gente pode observar nas fotos, olha, o passado do rio Tietê, que já serviu, né, de disputas de canoagem, né, de disputas esportivas nas suas águas, com banho depois, né, dessa população nessas águas que eram limpas. Depois nós vemos aí, ó, o rio Tietê, né, como se encontra hoje, né, com essa água turva, uma água escura, própria de muitos dejetos, né, jogados por dejetos residenciais, por casas, dejetos jogados por lojas, né, ou seja, aquela parte do comércio da cidade, e também dejetos jogados, despejados aí pela parte industrial, certo? E aí nós temos aí a formação de espumas poluentes e uma cena muito comum, lixo, né, na superfície do rio e também peixes boiando pela falta de oxigênio causado por essa poluição das águas, né? Além disso, adivinhos, além dos rios, nós temos a transformação do nosso relevo, né? Pelas construções aí de rodovias, pelas construções de túneis, de viadutos, de pontes, e aí nós podemos citar, né, voltando aqui os nossos olhos para a nossa região, podemos citar a nossa maravilhosa ponte Jorge Amado, construída recentemente na região do Puntal, ali em Ilhéus, né, região sul de Ilhéus. Por que, titia? Porque era bonito colocar uma ponte lá, seria muito legal? Também, né, modificou bastante a paisagem, ficou muito mais bonita. Mas a principal importância dessa ponte é que Ilhéus é uma cidade turística e essa região ela recebe muito turista. A zona sul de Ilhéus é muito frequentada, tanto por moradores da cidade, quanto na época do verão, né? Então, ao longo do ano todo, essa região ela recebe uma grande quantidade de carros e de turistas. Então, para melhorar o tráfego, né? Para melhorar o trânsito, nessa parte de Ilhéus, foi construída a ponte do Pontal, que o nome dela é Jorge Amado, em homenagem ao nosso escritor famoso da região. E essa ponte, além de embelezar a nossa paisagem, né? E é muito legal passar por lá, pela ponte, ela é toda iluminada à noite. E, além de embelezar a nossa paisagem, ela também tem essa característica de atender a essa necessidade da cidade de oferecer mais vias de acesso para a zona sul da cidade, certinho? Também podemos citar transformação do relevo de uma forma negativa, né?
Nós podemos citar aí a transformação do relevo pelo desmatamento, pelos problemas ambientais, o assoreamento dos rios. Nós podemos também citar, né, os aterros, que são construídos nas cidades. Inclusive, o livro de vocês abre aí com o aterro do Flamengo, que foi uma construção, né, feita sobre aterramento, né? Então, essa parte toda do aterro do Flamengo foi um aterro, né, ou seja, aterrado, uma parte do mar, né, para a construção da via, né, que foi aumentada para embelezar a cidade, sendo uma alternativa também de lazer, uma alternativa de fluxo. Então, essa via foi feita com um propósito, né, de oferecer um fluxo, oferecer uma via de ligação dessa localidade do Rio de Janeiro para outros pontos da cidade do Rio de Janeiro e para atender um público específico. Então, a gente tem essas transformações na paisagem, né, feitas a serviço de cada sociedade, que serve com um objetivo, tanto de utilizar aquela paisagem natural, usufruir o máximo dela, quanto garantir de melhor qualidade de vida, embelezamento da paisagem, enriquecimento da paisagem, certo? E nós podemos citar um país que consegue viver com a beleza do passado, estando no presente. Então, a gente tem aí a cidade do Cairo, que fica no Egito, né? Como um exemplo aí, né, da sobrevivência dessa cultura ainda hoje como uma cultura privilegiada e uma cultura diversificada, patrimônio da humanidade, gente. Então, todo mundo reconhece a cultura dos faraós aí e a cultura egípcia, né, como um berço da humanidade, como que essa civilização ela se portava, tá? Então, o Egito, né, a cidade do Cairo, ela conseguiu se erguer, erguer essas construções modernas em torno do Vale dos Reis, que nós estamos vendo aí ao fundo as pirâmides dos faraós, né? Então, a cidade do Cairo, ela se abastece muito da cultura, pessoal, da cultura do passado, tá? Então, vive muito da cultura do passado. Então, a tia mostrou para vocês que nós podemos transformar muito a nossa paisagem, né, de forma muito rápida pela tecnologia. E nós também podemos conviver com o passado e com o legado cultural dessas cidades, tá? E assim preservando e melhorando aí a nossa experiência nesses lugares. E não podemos deixar de citar, para finalizar o nosso vídeo, né, os tipos de construções que também nós podemos adicionar. Então, nós temos paisagens aí agrícolas, como nós podemos citar, né, a nossa paisagem agrícola na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Então, nós vemos aí, né, as plantações de sojas, trazendo pessoas para morar nesse lugar, né, no oeste da Bahia, para povoar, trazendo comércio forte, trazendo uma cultura diferenciada, né? Então, a paisagem agrícola, né, intervenção na paisagem, de incremento na paisagem de alguma cultura ali diversificada, ela também vai trazer uma nova forma de vida, uma nova forma de fazer aquele lugar acontecer, né, e se desenvolver, certo? Então, a tia quer que vocês pensem criticamente, né, analisando, tia, os pontos positivos da transformação, né, das paisagens feitas pelas sociedades, pelos seres humanos, e os pontos negativos também. A gente também tem que falar, né, que os recursos naturais eles vão sendo tirados, eles vão sendo, né, sugados ao máximo, e se a gente não tiver uma preservação ambiental, uma forma de conviver com a natureza de uma maneira sustentável, né, ou seja, utilizando da natureza apenas aquilo que seria o suficiente para que a gente conseguisse se desenvolver, nossos recursos minerais, principalmente a água que nós precisamos para tomar banho, né, lavar as nossas coisas, né, utilizar para a indústria, o comércio, né, para as nossas residências, ela vai acabar, né, um dia ela vai acabar. E isso é um dos pontos mais preocupantes, além da preservação da nossa biodiversidade, das nossas florestas e da nossa fauna também, dos nossos animaizinhos, né? Então, a tia aguarda vocês nas aulas online para a gente poder pensar e refletir bastante o que esse conteúdo do capítulo 3 traz, tá?
Um beijo no coração de vocês, espero que tenham gostado da nossa aulinha. Beijo, tchau, tchau!